todo trabalhador do Cristo. Existe muito médium que fica se perguntando, e agora o que devo fazer? Meu tempo de determinado trabalho já começou, eu já estou apto a fazer determinada atividade. Essa pergunta é bom, mas é importante saberem que nós não perdemos tempo. Quando o trabalhador está pronto, o serviço não aparece. É assim que nós funcionamos. E às vezes, para despertar o trabalhador, para isso nós damos empurrão. Mas não preciso de pressa. Se houver velocidade demais, nos alertaremos. Se houver retardo, lentidão demais, nos alertaremos. Apenas se desenvolvam e mantenham no progresso. Tudo é perfeito, é muito bonito. Não é necessário nenhum tipo de ansiedade com o desenvolvimento do trabalho. Porque o trabalho é conjunto. Imagine, se nós tivéssemos na Terra trabalhadores destinados ao serviço ao Cristo, mas largados. Com lei do esquecimento, seria uma judiação. Ninguém saberia o que fazer e todos falhariam, mesmo com lei divina escrita na consciência. Então, nós amparamos. Quando necessário, empurramos. Quando necessário, puxamos. Mas é importante vocês observarem todos os sinais para reagirem bem, porque tem que ser responsáveis por isso. Nós não somos os responsáveis por vocês no sentido de caminhar. Vocês são. Nós somos amigos que juntos direcionamos. Como vai, querida? Está caminhando. Está caminhando com passo firme? Dentro do possível, sim. É? Mas, às vezes, com muito dor no joelho. Não, o joelho é muito bom. Seu joelho é como um joelho de menina. Mas até meninas machucam o joelho. E aí tem que sarar para poder retornar à atividade na escola terra, com toda a frequência e afinco. É muito estimada por nós. E ficar com o joelho de criança em breve. E sempre traga, querido menino. É importante estar conosco. Trouxe hoje porque ele faz parte da evangelização. E bom feito. Bom feito. Ele é futuro do trabalho. Portanto, estar muito em contato para adaptar desde menino. Eu só tenho que agradecer. Nós é que agradecemos por confiança. E convosco. Que o paz do Cristo esteja convosco. Alguma pergunta, algum comentário, algum desabafo? Eu gosto muito de sugerir desabafo, porque eu descobri com o tempo que o desabafo é um bom remédio. É só descobrir isso depois que comecei a reconhecer que eu era humano no sentido de fragilidade. Eu sempre tive uma disposição de jamais reconhecer ponto de melhoria no sentido de fragilidade. E a vida foi me colocando situações que eu observei que é importante ter essa percepção e muitas das vezes externalizar para o próximo. Porque o externalizar é como se eu estivesse produzindo um medicamento que me ajudasse, que me ajudava a preencher, tampar aquelas feridas. É como esse para o futuro será algo muito comum. É como se nós tivéssemos um tratamento onde a terapêutica é o doente ou o paciente falar de seus problemas. Apenas isso. Parece simples, sutil, mas ele tem uma eficácia muito grande. Por isso eu convido nos meus diálogos no casa e em outras casas que aceitamos pergunta, comentário,
crítica e também desabafo. Eu tenho, então. Então, diga. Porque às vezes eu fico na dúvida, assim, porque a maternidade, eu acho que ela exige um conhecimento, uma sabedoria, que às vezes eu acho que para conduzir aquele ser que foi colocado em minha responsabilidade, tá difícil e às vezes eu não sei qual caminho seguir, como orientar, se eu estou fazendo certo, porque eu quero acertar, eu quero vencer, eu quero fazer o melhor, encaminhar. E um dia Ezequiel falou que o principal era encaminhar para os caminhos daqui do cuidar do espírito, da vida cristã. Eu encaminho nessa parte, mas e as outras coisas, às vezes eu tenho muitas dúvidas se é o certo, como fazer, o que fazer, como transformar aquele ser num ser do bem. Essa questão também é muito importante. Nos tempos atuais, muitos temos uma necessidade de receber a todo momento confirmação. O que quero dizer? É nós termos alguém falando se estamos certos ou não. Eu não digo com muito carinho e respeito, mas é uma questão que com o ampliar da informação na Terra ficou muito maior, porque são muitas bocas falando versões diferentes. Se fizermos uma pergunta a 100 pessoas, podemos ter 100 orientações diferentes. E isso cria essa insegurança que a querida irmã está manifestando. Porque passamos, mesmo que inconsciente, a nos perguntar, eu estou fazendo a melhor forma possível? Agora, pense na situação de uma mãe. No seu caso, pense naquelas mães que estão em situação muito precária do ponto de vista de cuidados e moral com as crianças. Será se do ponto de vista da razão, seria adequado acreditar que Deus impulsou aquele mãe de autonomia, de responsabilidade para tutelar um filho, se ele não tivesse condição? Seria violência, e violência não existe para Deus. Da mesma forma que para você, para todos, se foi dado um espírito a tutelar temporariamente durante a encarnação, é porque sabe tudo que precisa ser feito. Tudo. Mesmo que em germe, mesmo que latente, mesmo que demande algum estímulo para que você saiba, de fato, em determinada situação. Mas todo o conhecimento você tem, porque se não tivesse, seria irracional. E disse para a querida irmã, que está conosco, eu penso aqui, que não dúvida, use o razão, porque o razão, ele não no bom sentido, ele não é sujo pela emoção, ele não fica turvado pela emoção. E a razão é onde está o tudo que eu falei. Todos nós somos dotados de razão na proporção dos nossos desafios. Mas se nós deixarmos a emoção sujar, fica difícil. E uma forma que eu falei sobre a necessidade constante de confirmação é emoção. E nós começamos a questionar se o básico nós ainda sabemos fazer, se o fundamento nós ainda conhecemos. E a maioria das coisas são muito simples. Se perguntar para vossa querida irmã sobre os desafios de sua jornada, ele dirá que foi simples. O simples sempre funciona, porque Deus é simples. Se Deus fosse complexo, não seria bom, seria violência, porque ele levaria uma missão quase impossível para seus filhos. Então ele precisa sem tirar o mérito de cada um buscar e aprender, ele precisa de simplificar as coisas. Se não fosse simples, ficaria difícil, só poucos gênios conseguiriam. Então eu poderia, no resumo, dizer, busque sempre a razão, não espere excessivamente a confirmação de todos, e é mais simples do que parece, porque você já tem tudo isso em você, basta colocar em ação. E tudo que falo, nesse caso, é sentido literal, não metáfora. Porque às vezes eu fico assim,
Ah, vou perguntar para o psicólogo se é isso. Ah, vou perguntar para o médico se é isso. Então, é isso mesmo. Então, eu fico assim, nossa, será que eu estou fazendo certo? Diante as demandas que ela me apresenta, os desafios que ela me traz. Então, tem hora que eu fico assim, ai meu Deus, nossa. É claro que todo desequilíbrio mais pungente deve sim buscar a ajuda médica. Mas eu diria que isso é um em cada 10 necessidades aparentes. Nos outros 9 definitivamente é desnecessário. E sabe o que tem, eu digo para todos, não apenas para ela, e sabe qual é um grande agravante que essa situação traz? É a ansiedade, porque um excesso, imagine que você tem 10 demandas com seu criança, e daí uma é necessário buscar agenda de profissional, transporte, custo, tempo, etc. Mas você pensa que não, que são os outros 9. Então, toda aquela energia, aquele tempo, aquele esforço, você multiplica por 9 ou por 10. Aí, imagine conviver com isso no cotidiano e de ficar, como dizem, doido. Ninguém aguenta. E mais interessante é, não precisa nem de 10%. Como é simples, não? Muitos de vocês possuem rotina que, se observarem para o perfeito viver, para a harmonia de corpo, de mente, podem excluir mais da metade dos programas que tem, no sentido de coisas que fazem, coisas que repetem. Diria até mais, eu digo 50%, mas eu arriscaria 70%. Pode parar de fazer, deixa sobrar tempo, recurso, dinheiro, roupa, etc. Sobrar que será bem utilizado. Nós nos ocupamos com muito, ou com grande maioria do que não deveríamos ocupar. Deveríamos nos ocupar. Devemos estar no multidão sem fazer parte dele. O multidão é isso. E se nós queremos estar aqui enquanto pastores que conduzem, no bom sentido, multidão para um bom lugar, devemos nos preservar, nos centrar, nos situar e usar apenas a razão para nos levar para esse lugar e levar todos conosco. Eu era do consumismo, é muito mais amplo. O tempo do consumismo vai muito além do consumo material. O consumo mental aumentou mais de 300 vezes. Para alguns faixa etária, aumentou 800 vezes. 800 vezes é um número muito grande. Pensa qualquer um de vocês, independente da faixa etária que estão na encarnação. Há tempo atrás era uma informação por dia. Hoje é 800 informações por dia. E é claro que há espaço para 50 informações por dia. O cérebro é adaptável. As sinapses são como se fossem pipoca, que vai explodindo e criando. Esse é convite para o dilatar da mente. Mas 800 não. Não precisa, porque é muito lixo mental. Devemos simplificar. Devemos, imagine que fosse um lote com grama, com capim. E nós devemos todo dia ter um foice e ficar ali observando. E cresceu muito além de um palmo, foice. Cresceu mais, foice. Choveu muito, foice. Porque isso é como cortar unha, tem que fazer todo dia, toda semana. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Eu tenho uma pergunta. Você está falando, né, de agir mais com o lado racional e menos com as emoções. Nos momentos que eu consigo agir com o racional, depois me vem um questionamento. Se eu agir com o lado racional ou se eu agir com a indiferença. Como que a gente consegue diferenciar? Todo o caminho, melhor caminho é o caminho do meio. Quando eu falo sobre sermos racionais, é importante entendermos que razão não é indiferença, não é frieza, não é distância. O amor é racional. O amor deve ser raciocinado. E quando ele é praticado com razão, ele se estabelece como patrimônio definitivo. Quando nós temos dúvida, e a dúvida é o princípio do saber,
não há problema. Há oportunidade de refletir sobre e fazer diferente se entender que for necessário. Não há problema. Deus nos conhece pela nossa intenção. Muitas das vezes o aluno aposta em uma linha de raciocínio. Testa aquela linha de raciocínio. E se o feedback é bom, ele mantém. E se não, ele ajusta. É natural. Mas se a intenção for acertar para o bem, jamais haverá prejuízo. Nenhum. Mas lembre-se que o razão não é distância, não é indiferença, não é frieza. Razão é ter lucidez para fazer as melhores ponderações, independente do estado emocional, e com base nisso tomar uma decisão que é o melhor para aquele momento. Podemos encerrar? Precisamos, Gabriel, essa aceleração do mundo que está muito 800 vezes, você fala assim, está programado ou está assim fora do controle, literalmente? E nesse momento, 9h36 da noite em Brasil, nós temos 25% da população que não está acelerado. Por quê? Esse 25% vive no campo, vive nos lugares onde o barulho é menor, a luz é menor, e as interações são menores. Por que digo isso? Porque se estamos no mesmo mundo, e tem aqueles que estão acelerados e aqueles que não estão, então talvez seja uma questão de percepção individual. Verdade, quando você vai na roça, você acha que o tempo não passa, mas você vai na cidade, o tempo já voa. E aí você vai agilizando o seu trabalho, o meu trabalho, cada um com a sua ação profissional. É uma sensação que eu já percebi. Quando eu olho o canto onde minha mãe mora, o tempo não passa, mas eu falo assim, se eu estivesse em Belo Horizonte, já no centro trabalhando, já era virando a noite, já é uma coisa absurda mesmo. Sem dúvida, e isso mostra que é uma questão individual. Porque se está em um ambiente, percebe de um jeito, se está em outro, percebe de outro, mas a realidade é só uma questão de percepção. Quando falamos desse mundo altamente acelerado, eu diria que é menos um mundo acelerado, porque o progresso, eu disse há pouco para o grupo dos animais, e eu falei muito sobre a importância da inteligência artificial, que é algo que em pouco tempo, para de todas essas mensagens, verdadeiras enciclopédias de conteúdo, através de um software será possível interpretar todos esses diálogos e sumarizá-los em qualquer tipo de mídia. Isso é estralo de dedo. Por que cito isso? Porque é um movimento que foi permitido de acontecer no Terra. E tudo aquilo que é permitido pelos espíritos que guardam a estrela Terra, é porque já está no momento em que a Terra e sua população conseguem absorver de maneira harmônica. Quando nós pensamos no smartphone, é algo que quando chegou, há mais ou menos 20 anos, era porque a população não somente precisava para progresso, mas já tinha condição de utilizar harmonicamente. Então, todo avanço da tecnologia que chega na Terra passa primeiro por nós, que liberamos, digamos assim. Se não for o momento, não liberamos. A questão é que, quando chega na Terra, a população, por todos os seus vícios, acaba abusando. Esse abuso é que faz essa percepção de que tudo está muito rápido. Acelerar ou desacelerar, não sabe. Não, mas diria eu que nós precisamos de, a cada dia, termos condições de fazer mais rápido. O espírito é isso. Quando eu posso comparar um espírito, posso comparar qualquer um de vocês nesse século, se pegar você mesmo, indivíduo, há 20 séculos atrás,
vocês eram muito mais evoluídos do que são hoje. Hoje fazem muito mais e fazem muito mais rápido. Isso é o progresso. Só que esse tempo é o tempo natural. Nós precisamos de visitar qual é o tempo natural, e o Razão é um bom elucidador disso. Porque estar no multidão, você fazer parte dela é desafiador, mas é necessário. Porque senão toda a multidão vai para o abismo e vamos juntos. Nós temos que entender qual é a melhor forma. Porque tudo aquilo que causa desgaste de recurso desnecessariamente não é a melhor forma. Quando eu falei sobre sabermos sobre os 50% de prioridades que não deveriam ser mantidas, é sobre isso. Quando eu falei sobre ter, ao invés de 9 coisas priorizadas, é porque isso nos acumula, nos deixa apavorados e faz a percepção do tempo distorcer, como se o tempo fosse muito pouco para muita coisa. É possível, e pense sobre, é possível o homem urbano ter a mesma percepção do tempo do que o homem do campo. É tudo uma questão de prioridade e de interpretação sobre aquilo que realmente tem que ser feito. Há muito o que pensar. Quando é quiser que eu fale sobre o homem dos 120 anos, o corpo dos 120 anos, todos já ouviram ele falar sobre? Que hoje o nosso corpo físico, em termos de projeto, de modelo, ele já é apto a que, com muita saúde, com completa saúde, o encarnado possa viver 120 anos terreno. E o próximo corpo, que já está, não que seja gradual, mas o próximo número que podemos antecipar, que acontecerá muito em breve, é 150. Quando observa, isso encontra em literatura espírita, em algumas estrelas, por exemplo, estrelas que são gasosos, os corpos duram 500, 700, 800 anos terrenos. E por que isso? É importante pensar. Aqui na Terra, nós estamos ampliando o conjunto biológico do corpo para conseguir suportar mais tempo para ter melhor resultado, obviamente. Mas nós todos precisamos de saber conduzir essa máquina. Senão não adianta o potencial, porque nós extraímos e fazemos disso a capacidade de realização. Não podemos antecipar o queima de recurso. Tem que ser no tempo certo para ir até o último momento de energia do corpo. Então é isso. Entendo que por hoje, nesse momento, podemos encerrar e seguiremos mais tarde todos juntos novamente. Abram o coração, estejam à disposição. Não precisam se preocupar sobre serem anjos ou não. Muitos pensam, eu não posso ir para o trabalho hoje à noite porque eu fiz algo não bom. Eu não posso porque eu não estou apto moralmente. Eu não posso, etc. Ignore isso. Nós olhamos o que cada um tem de melhor. E mesmo que cada um de vocês, naquele momento, não tenha essa clareza, lembra que eu falei do estímulo? Empurrão, puxão, nós conseguimos mexer na cabeça para que vocês se animem. Então, apenas fiquem à disposição. Porque muitos são os doentes e poucos são os médicos. E fiquem à vontade para a oração, eu me recolherei e boa noite, que o paz do Cristo esteja sempre em vossos corações.